Vamos começar a nossa aula na página 82, 83, 84 e 85. Vamos falar sobre os povos e comunidades tradicionais. Para nossa aula de história, então, nós vamos conversar sobre esse tema. Mas o que são povos e comunidades tradicionais? Os membros de um povo ou comunidade tradicional têm modos de ser, de fazer, de viver próprios e de acordo com a sua cultura. Esses povos têm identidade próprias e também direitos. Esses grupos, por exemplo, eles possuem suas próprias festas, suas próprias danças, sua própria forma de construir, forma de ensinar, forma de se alimentar também. Vamos conhecer alguns desses povos e comunidades do Brasil. Vamos conhecer agora o primeiro povo que o livro traz para a gente, chamado de ribeirinhos. Então, na página 82, nós vamos ver esse tema, ribeirinhos. Eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco da leitura comigo. Tem uma imagem da comunidade ribeirinha às margens do rio Tapajós, em Itaituba, no estado do Pará, em 2017. Ribeirinhos são pessoas que vivem às margens do rio. Geralmente suas casas são construídas de palafita, justamente porque o rio pode encher e a casa se prepara para não ser alagada. Então, os ribeirinhos, vamos ler aqui comigo, são descendentes dos indígenas e dos portugueses que chegaram ao território brasileiro há muito tempo. Eles vivem às margens do rio e dependem diretamente do solo e dos ciclos da água. Moram em palafitas próximas ao rio, vivem basicamente da pesca artesanal, do plantio da mandioca, da caça e da coleta de alimentos na mata. Então, apesar dos ribeirinhos morarem às margens dos rios, eles também têm possibilidade de explorar a floresta no sentido de plantar e também de caçar. Vamos conhecer agora o povo caiçaras. Caiçaras são descendentes dos indígenas, dos portugueses e africanos. Eles vivem nas praias do Brasil, no litoral, e vivem da pesca e de pequenas plantações também. Muitos dos conhecimentos que eles herdaram com os seus antepassados. Vamos observar aí uma imagem dos caiçaras na pesca de camarão e sardinha em Lucena, no estado da Paraíba, em 2015. Então, nós conhecemos dois povos, então, os ribeirinhos, os caiçaras, e agora vamos conhecer um pouquinho dos povos indígenas. Os povos indígenas existem no Brasil mais ou menos 250 etnias indígenas. Elas se diferenciam entre si, tanto na língua, quanto nos costumes, quanto na sua organização. Muitos preservam as formas tradicionais da vida, mas apesar de apresentarem semelhanças, eles têm muitas diferenças, tá bom? Vamos observar aí uma imagem dos Yanomamis. São indígenas Yanomami preparando peixe para serem assados de modo tradicional, lá no Amazonas, em 2017. E observem também crianças e adultos Yanomami com ornamentos tradicionais durante festividade na aldeia Ariabu, em Santa Isabel do Rio Negro, no estado do Amazonas. Yanomami significa pessoas. Nas aldeias do povo Yanomami, os mais velhos são grandes conhecedores das histórias dos antigos, das plantas e dos alimentos da floresta.
Os mais velhos na cultura indígena são muito respeitados e eles têm muito conhecimento, e esse conhecimento é muito valorizado também. Na página 84, nós temos o modo de vida e natureza ameaçados. O que a gente observa? Quando há áreas desmatadas por destruição das florestas, queimadas, por exploração das árvores, quando acontece isso, e se acontece também quando os rios são poluídos, isso afeta diretamente as atividades desses povos, que precisam da floresta, precisam dos rios para viver. Então, quando isso acontece, quando os rios são poluídos e as florestas são destruídas, isso afeta diretamente a vida desses povos, dessas comunidades. Então, o que a gente precisa entender? Que é necessário valorizar o equilíbrio do meio ambiente. Vamos observar na página 85 as atividades. Número 1, observe a imagem e leia a legenda. Observe então a imagem. Peixe morto às margens do rio Paraupeba, que foi contaminado após o rompimento de barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho em 2019. A primeira observação do livro: a grande maioria dos povos tradicionais vive do que retira da natureza. Se o rio morre, o que pode acontecer a essas pessoas? Gente, se os povos retiram da natureza todos os recursos para sua sobrevivência, se o rio morre, a minha pergunta para vocês é: como vai ficar a alimentação desses povos? Então a gente percebe que os povos que dependem daquele rio serão seriamente ameaçados, porque eles retiram do rio a sua sobrevivência, a sua alimentação. Na atividade 2, nós temos um provérbio indígena muito bonito. Observem a leitura comigo. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Provérbio indígena. Então, nesse provérbio, fica bem claro a necessidade da gente cuidar do nosso meio ambiente, porque o ser humano precisa se alimentar, precisa viver, precisa pescar, precisa caçar, precisa respirar, e sem um ambiente equilibrado, sem um ambiente preservado, nós humanos sentimos muito. Mesmo que eu tenha muito dinheiro, isso não vai resolver o meu problema. Por exemplo, com as queimadas. Quanto mais queimadas nas florestas, mais animais ficam desabrigados, mais árvores morrem, mais o solo fica pobre e mais pessoas ficam doentes. Então observem que a natureza ela está sempre necessitando de um olhar de equilíbrio, tá bom? Então nós vamos terminar a nossa aula aí na página 85. Até logo!